Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre síndrome do esgotamento profissional. A gente vai falar bastante sobre estresse. Eu vou ensinar para vocês técnicas para evitar o estresse. Mas primeiro eu quero dar os parabéns para você que está aqui hoje, nesse final de tarde, estudando, buscando aprender coisas novas, coisas úteis, que vão ajudar não só vocês a melhorar a saúde de vocês, mas como de todas as pessoas à sua volta. Então realmente eu quero te dar os parabéns. Eu acho que é estudando, aprendendo, que a gente consegue resolver a maioria dos problemas que a gente vem enfrentando. Eu vou falar sobre síndrome do esgotamento profissional. A síndrome do esgotamento profissional é uma síndrome que vem atingindo milhares de pessoas. Eu tenho certeza que vocês têm amigos, parentes próximos, conhecidos, pessoas do trabalho que estão sofrendo com a síndrome do esgotamento profissional. Então, a primeira coisa é entender o que é o esgotamento, tá? Então, o esgotamento ele é uma doença, tá? É uma doença relativamente nova, que ela é caracterizada principalmente por uma exaustão física. A pessoa se sente extremamente cansada. Então, é um cansaço físico que se manifesta também por deficiência de memória, dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado, e principalmente o cansaço. Além da exaustão física, há uma exaustão emocional. Então, a pessoa ela passa a se sentir dominada por sentimentos negativos. A pessoa passa a valorizar muito a tristeza, muito a dor, fica muito nervosa, muito angustiada, e ela passa a valorizar pouco os sentimentos positivos, ou seja, a pessoa perde literalmente a alegria de viver. Então imagine para vocês a catástrofe que é uma pessoa com esgotamento. E o terceiro, e talvez o mais impactante em relação a rendimento, que é uma deteriorização da capacidade de produção de trabalho, a capacidade de exercer o trabalho de forma correta. Por exemplo, um jogador de futebol que está em esgotamento, ele começa a jogar mal. Um advogado que está em esgotamento, ele começa a ficar estressado com os clientes, ele começa a ter dificuldade de conseguir exercer a sua profissão com a capacidade que ele tinha antes. Então perde muito a capacidade de exercer as atividades profissionais, e a pessoa passa a se sentir extremamente desvalorizada. Ela acha que o trabalho dela não é importante, ela acha que as metas que ela tinha estabelecido para atingir durante a vida, elas não foram alcançadas. Às vezes a pessoa tem um salário legal, tem um trabalho dos sonhos, mas por ela estar doente, por ela estar exausta, ela passa a ter esses sentimentos negativos. Então, o que acontece com a pessoa que está em exaustão, com a pessoa que está esgotada profissionalmente? Existe um termo em inglês que está super na moda, que é o burnout. E isso daí a gente vê muito no esporte, mas o burnout está presente na vida de todas as pessoas, inclusive das pessoas que trabalham em casa, que exercem suas atividades profissionais no seu domicílio. Então, para a gente entender o que acontece com essa síndrome, para a gente tratar essa síndrome de forma eficiente, a gente tem que entender o que é estresse e o que é estressor. Então, estressor é toda situação capaz de gerar um estresse. Então, por exemplo, eu bato na minha mesa aqui e emito um som forte. Esse som forte, para mim, não aconteceu nada. Eu continuo calmo, minha frequência cardíaca está normal, eu estou conseguindo fazer o que eu tenho que fazer. E para outra pessoa, já esse barulho, esse estressor gerou uma situação ruim. Então, toda vez que um estressor consegue gerar no nosso organismo sentimentos, emoções ou qualquer situação nociva, ele passa a ser um estresse. Então, a gente pode muito bem aprender a lidar com o estresse de uma forma muito eficiente e, com isso, evitar que esse estresse gere doença para o nosso corpo físico. Então, o que está acontecendo com o estresse? O nosso corpo ele tem um sistema anti-estresse muito eficiente, só que ele trabalha
com hormônios que a gente chama de hormônios de suporte da vida, que são hormônios que são secretados agudamente e a gente resolve o estresse. Então a gente foi feito para ou enfrentar o estresse e resolver o problema de uma vez ou fugir do estresse. Então esses hormônios é o que acontece, por exemplo, quando tem um cachorro correndo atrás da gente e a gente corre como nunca correu. Então o que acontece? Liberaram vários hormônios, principalmente cortisol e adrenalina, que fizeram com que a gente conseguisse ter uma eficiência muito grande de fugir. Ou senão a gente enfrenta o problema e resolve. Só que o estresse hoje em dia, ele não é mais esse estresse agudo, ele é um estresse crônico. E esse estresse, ele está presente em 3 situações da nossa vida, que são situações-chave. Então o estresse está presente na família. Então o que está acontecendo com as famílias? Existe muita crítica, muito ciúme, muita situação negativa, principalmente em relação a filhos usando drogas, filhos chegando tarde em casa, os parentes mais velhos adoecendo e se tornando dependentes. Então a perda da autonomia das pessoas mais velhas, tudo isso gera um estresse que é um estresse contínuo, um estresse diário. E infelizmente ou felizmente, a gente não tem como a gente trocar de família. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar para vocês como lidar com o estresse no ambiente familiar, e é isso que a gente vai fazer. Outra situação, dentro do trabalho. Então a gente vive hoje situações do trabalho, medo de perder o emprego, chefes que exercem autoridade através do medo. Então as pessoas vivem com medo, vivem estressadas, ambientes de trabalho bagunçado, apertado, com barulho, com poluição. Então o estresse no ambiente de trabalho, ele é fundamental para a geração da síndrome do esgotamento. Então quando a gente fala em síndrome do esgotamento profissional, a gente fala em excesso de trabalho e a gente fala também em má alimentação. Então outra fonte de estresse importantíssimo são esses alimentos industrializados. Então quando a gente fala quando eu sempre defendo aqui alimento natural, alimento fresco, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão consumindo alimentos que são industrializados, que tem várias etapas de industrialização, várias etapas onde há uma perda quase que total das vitaminas e minerais. E esse alimento passa a ser uma fonte importante de estresse. Então, o que a gente precisa saber para vencer essa síndrome? A primeira coisa é fazer o diagnóstico. Então, no final da palestra, eu vou deixar um questionário onde vocês poderão preencher com um X. Eu vou deixar tudo prontinho. É só baixar o arquivo, tem as instruções, é só marcar X e fazer conta. É muito fácil. E aí embaixo vai ter, de acordo com a quantidade de pontos de cada pessoa, a gente consegue caracterizar se a pessoa está em risco de ter o esgotamento profissional ou se ela já está com um quadro de esgotamento profissional ou um quadro mais avançado. Então a gente vai falar o que mais importa, que é o tratamento. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, identificou que a gente está esgotado, que a gente está cansado fisicamente, que a gente está cansado emocionalmente e que a gente está infeliz com o nosso trabalho, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa é entender que a pessoa em esgotamento, ela precisa de ajuda. E ela precisa de ajuda dos amigos, dos colegas de trabalho e do ambiente familiar. Então, a pessoa precisa de apoio. Apoio no sentido de principalmente não criticar. Então, o que essas pessoas que estão esgotadas elas têm em relação à crítica? Elas têm uma sensibilidade enorme em relação às críticas. Então, a crítica, gente, a crítica fere, a crítica machuca. Só que nas pessoas que estão esgotadas, elas já estão feridas, elas já estão extremamente insatisfeitas, tanto com a vida emocional, física e profissional. Então é proibido criticar e na verdade a gente tem que ser incentivador, a gente tem que incentivar, a gente tem que mostrar palavras de incentivo. Então por mais simples que seja o projeto, a coisa mais difícil que tem é uma pessoa com esgotamento querer realizar um projeto. Então ela pensa em fazer alguma coisa, aí já chega logo uma enxurrada de críticas vindo das pessoas que ela mais gosta, que são os familiares. Então a pessoa com esgotamento é proibido criticar. A segunda coisa, apoio incondicional. Então, as pessoas que estão esgotadas, elas têm que
que ter dentro delas um sentimento de serem úteis. Isso principalmente para as pessoas mais velhas. Então, um dos grandes fatores que dificulta muito, seja o atleta ou até mesmo a pessoa que já é aposentada, a sair do esgotamento, é a falta de incentivo e a falta das pessoas realmente dizerem para elas que elas são úteis, que elas são importantes dentro do ambiente familiar ou elas são importantes dentro do ambiente de trabalho. Então, isso é fundamental de ser feito. Uma terceira coisa importante para sair do esgotamento: a pessoa ela tem que repousar, tá? Ela tem que descansar. Então tem que haver uma diminuição da carga de trabalho. Então o que a gente quer? A gente tem um padrão de vida cada vez mais elevado, onde existe muitos gastos, uma necessidade absurda de se ter cada vez mais luxo, e com isso a gente trabalha cada vez mais para pagar a conta. Então o que acontece? A gente vai trabalhar muito por um curto período de tempo, porque a gente vai adoecer, não tem jeito. E uma pessoa em esgotamento, ela tende a ter uma produtividade cada vez menor. Então ela trabalha mais, mas produz menos. A capacidade de gerar riquezas fica menor. Então é como se fosse um contrassenso. Para que eu vou trabalhar mais se eu tenho certeza que eu vou produzir menos e vou acabar adquirindo mais dívidas, mais problemas? E às vezes a pessoa entra até em falência. Ela perde, às vezes, um negócio de família, alguma coisa que era importante para ela. Então é muito importante ter essa capacidade de dosar o trabalho. Então uma pessoa em esgotamento, ela tem que diminuir tanto o trabalho físico, quanto o trabalho emocional e quanto o trabalho também no esporte. Então, às vezes, eu pego pessoas esgotadas que têm todos os critérios. Eu aplico o critério de esgotamento profissional em todos os pacientes que eu atendo. E eu vejo pessoas extremamente esgotadas malhando 2 horas por dia e comendo extremamente mal. Come quando dá, malha a beça, não consegue ter um resultado eficiente na academia, porque ninguém em esgotamento consegue ter resultado algum. Essa é a grande verdade. Então, uma seleção, por exemplo, seleção brasileira de futebol, com pessoas em esgotamento, não consegue ganhar de ninguém. Tá? Isso acontece no esporte, isso acontece no ambiente de trabalho e acontece na família também. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que valorizar os bons sentimentos. E como que a gente faz isso? Eu vou passar para vocês 2 técnicas que eu considero extremamente eficazes para a gente se blindar dos sentimentos negativos. Então, a primeira delas é o seguinte: então, as pessoas esgotadas, elas têm uma tendência muito forte a serem negativas, acharem que nada vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não é para mim, hoje não dá, eu não consigo. As palavras são predominantemente negativas e quando a gente fala, quando a gente pensa negativamente, acaba que os nossos atos também são negativos. Então, uma forma da gente se blindar é uma técnica muito simples, onde a gente vai escolher um sentimento bom, muito poderoso. Por exemplo, eu penso sempre, vem na minha cabeça a foto da minha esposa e do meu filho. Então, quando eu estou negativo, quando eu tenho um sentimento negativo, eu estalo o dedo e mudo na hora o meu pensamento. Simples assim. E a gente começa a fazer isso no dia a dia. E a gente começa a criar essa rotina. E isso blinda a gente dos sentimentos negativos. O que acontece em relação ao esgotamento, na verdade, é o seguinte: as pessoas que estão esgotadas, elas passam a ser taxadas como pessoas negativas. Então o marido fala, você é muito negativa, você é muito chata, você só pensa em coisa ruim. E isso não é da personalidade, gente, isso é dos hormônios. Então o que acontece? Há uma cascata hormonal, onde há um predomínio de hormônios do estresse que fazem com que os nossos sentimentos sejam negativos. Então, na verdade, as pessoas que estão assim, elas caíram numa armadilha e elas estão presas e elas precisam ser libertadas, elas não precisam ser criticadas. E esse é o grande problema. Então, para entender sobre as alterações hormonais, e um monte de gente me perguntou sobre isso: Dr. Vinícius, como é que eu faço para baixar meu cortisol? Dr. Vinícius, como é que eu faço para emagrecer? Então é o seguinte: a gente tem uma glândula no nosso organismo que é a suprarrenal. A suprarrenal é uma glândula que ela produz uma série de hormônios. Esses hormônios, eles são produzidos, a base desses hormônios é o éster
de colesterol. Por isso que eles são chamados hormônios esteroides. Então, o que acontece quando a pessoa está sofrendo de esgotamento profissional? De esgotamento, na verdade. Há uma tendência a aumentar muito o cortisol. E com isso há uma diminuição dos outros hormônios. Aí a gente tem um hormônio importantíssimo para a memória, que é a pregnenolona. A gente tem um hormônio importantíssimo para a libido, para o desejo sexual, para o sistema imunológico, que é o DEA. A gente tem os hormônios sexuais, testosterona, estradiol, progesterona. Todos esses hormônios, eles têm, ou eles são produzidos na suprarrenal, ou eles têm precursores que são produzidos pela suprarrenal. Então a glândula suprarrenal é uma glândula importantíssima, por isso que ela é chamada glândula do estresse. E aí o que acontece? A pessoa passa a ter o que a gente chama de síndrome do roubo do cortisol. A pessoa fica com cortisol alto e os outros hormônios que são importantes para as outras funções, eles acabam diminuindo. E aí chega um momento que até o cortisol cai. E nesse momento a pessoa não consegue nem levantar da cama. E aí a gente chama de retificação do cortisol, onde o cortisol pela manhã fica baixo, no período da tarde ele fica relativamente normal e à noite, que era o momento onde ele iria sumir da circulação e a gente teria um sono de qualidade, ele fica alto. Então a pessoa passa a se sentir extremamente cansada de manhã, ela melhora um pouquinho de tarde e à noite ela não consegue desligar e está sempre pensando e leva problema para a cama e leva trabalho para casa. Então é um ciclo vicioso, onde a gente precisa entender que isso é uma doença, precisa de tratamento e existe um tratamento eficaz e eficiente. Então nesse momento, a maioria das pessoas que estão com esgotamento estão com problema de peso. Então o que a gente faz? A gente corta caloria. Outro erro. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma dieta normocalórica com uma quantidade absurda de vitaminas e minerais. Ou seja, mais uma vez falando, alimento natural e fresco. Então o que a gente precisa entender sobre gerenciamento do estresse? A gente precisa ter técnicas para gerenciar o estresse. Por quê? O que vai gerar o estresse não é o estressor, porque o estressor é o que mais tem. E tudo estressa, gente. Tudo estressa. A gente tem estresse pelo quanto é lado. É estresse químico, é poluição, é barulho, é medo de assalto, é substância química que a gente poluiu o ambiente. Até peixe está cheio de metal pesado. Então tudo que a gente tem hoje, que a gente fez, que a gente criou, levou a gente a essa situação onde a gente tem uma quantidade enorme de estressores. Mas lembrando, se a gente tiver um mecanismo eficiente, o estressor não consegue lesar o nosso organismo e transformar isso num estresse. E aí a gente não fica esgotado e tudo funciona bem. Então eu vou terminar a palestra de hoje passando para vocês uma dica que eu considero extremamente valiosa, que na verdade vocês podem... Eu gosto de falar oração mesmo. Eu tenho a minha religião, eu não faço apologia a religião nenhuma. Para mim todas as religiões são importantes, mas uma técnica que eu considero fantástica para eliminar o estresse é a oração conectada de 4 etapas. Tem várias pessoas que ensinam isso na internet. Eu aprendi isso com uma pessoa que eu considero extremamente iluminada, que é o Bruno Gimenez, e eu faço isso todos os dias. Eu ensino isso para as pessoas que estão ou com cortisol alto ou que estão no início da síndrome do esgotamento, que é basicamente o quê? É você primeiro, você relaxar. Então, através da respiração, da inspiração e da expiração, a gente consegue entrar num estado que a gente chama de estado de meditação. Esse estado, ele cria um ambiente hormonal perfeito para a gente se recuperar, para a gente se reparar. Então, o macete é inspirar profundamente, utilizando a musculatura do abdômen, bem devagar. O ideal é de 5 a 10 segundos e soltar o ar, expirar também muito devagar. E aí a gente vai todos os dias, de manhã e de noite, fazer esse mesmo ritual, que é agradecer. Então a gente tem que agradecer principalmente os pais.
e aos antepassados. Então a primeira coisa que a gente vai fazer todos os dias ao acordar e antes de dormir é sentar numa posição confortável, inspirar, expirar e agradecer principalmente os pais. Então a gente vai se reconectar com os nossos pais. Agradecemos os pais, perdoamos todas as mágoas, a gente vai agradecer os problemas. Então os problemas, eles não acontecem porque a gente está fazendo aquilo errado. Os problemas são para a gente crescer, são para a gente aprender. Se tem uma coisa que faz a gente crescer e aprender, são os problemas. Então, na verdade, os nossos problemas são os nossos verdadeiros professores. Então, a gente agradece os nossos problemas. Então, a gente agradecendo os nossos problemas, a gente começa a liberar hormônios, que são hormônios que a gente chama de neuropeptídeos, são os hormônios da emoção, são hormônios que vão tranquilizar o nosso cérebro, que vão fazer com que a gente tenha uma solução mais precisa para os nossos problemas. Então a gente agradece os nossos pais, agradece os antepassados, agradece os problemas, aí a gente começa a agradecer a tudo que a gente tem de bom, nossa casa, nosso salário, o nosso trabalho, que é uma fonte de estresse. Por mais simples que seja o nosso trabalho é extremamente importante. É através do nosso trabalho que a gente deixa a nossa marca, que a gente faz a diferença no mundo. Então, por mais simples que ele seja, você pode acreditar nisso, seu trabalho é extremamente importante. Agradeça o ar, agradeça a natureza, agradeça o alimento natural, agradeça todo o seu carro, os seus bens. Então, assim, são 5 minutos só para agradecer. Depois que a gente agradecer bastante, a gente vai pedir. Só que a gente não vai pedir para a gente vai pedir pelos outros. A gente vai pedir para as crianças que estão com fome, para as crianças que estão em orfanatos, para os idosos que estão em asilos, para as pessoas que estão em guerra, pelas pessoas que estão em alguma dificuldade, em presídios, que estão dependentes de drogas, que estão viciadas em álcool. Enfim, a gente vai deixar uma mensagem positiva para todas as pessoas que você julga estão passando por dificuldade. Então, por exemplo, manda um pensamento positivo para os policiais, para os médicos, para os enfermeiros, para os bombeiros. Então a gente vai pedir pelos outros. E com isso, e com essa oração, a gente traz para a gente uma coisa muito importante para vencer o estresse, que é a gratidão. Então a gente começa, quando a gente está esgotado, a gente valoriza muito o que a gente tem de negativo e esquece o que tem de positivo. Então, na verdade, esse é um ritual que a gente faz ao acordar e ao deitar. Para quê? Para a gente valorizar as coisas boas que a gente tem. E quando a gente pede pelos outros, quando a gente se coloca na situação das pessoas, a gente enxerga o quanto a nossa vida é boa, o quanto a gente tem de bênçãos, a gente não passa fome, está tudo aí, temos olhos, temos pernas, conseguimos andar, conseguimos trabalhar. Então, é fundamental que a gente utilize alguma técnica para que isso comece a ficar na nossa cabeça e a gente passe a vibrar mais no positivo do que no negativo. Gente, é isso. Eu adoro falar sobre essas coisas, eu adoro falar sobre o comportamento. Espero do fundo do meu coração que eu tenha contribuído para alertar vocês sobre a epidemia do estresse. Uma coisa que eu não posso deixar de falar: foi feito um estudo, esse estudo foi feito em um hospital, numa emergência de um hospital do Rio Grande do Sul. 60% dos médicos preenchiam critérios de esgotamento grave. Então isso é muito preocupante. Então, volto a dizer, uma das principais características do esgotamento profissional, do burnout, é a perda da produtividade. A pessoa passa a ter um desempenho no trabalho aquém do que ele poderia ter. Então, realmente, é uma das coisas que eu tenho muita paixão, que eu tenho muito desejo que vocês consigam reconhecer. Eu vou deixar em seguida um questionário para vocês responderem e faço questão também de responder as dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.